Fala aí, pessoal. Bom, hoje são 29/6, né? Tô começando esse vídeo às 10, né? Como vocês estão vendo aí na tela do meu computador. É a primeira aula do modo que eu vou começar sobre análise técnica. Os vídeos vão ser vídeos curtos, né? Vão ser vídeos curtos, mas eu acredito que vão ser relevantes, né? Eu vou falar os principais pontos para vocês aprenderem análise técnica para o mercado financeiro. Eu vou falar também a diferença, né, de análise fundamentalista para análise técnica, tá? Então, vai ter toda uma organização nesses vídeos, tá? Vou dividir por playlist, né? Então vai ficar bem legal. Então vamos iniciar aqui, pessoal. Vou começar com a análise técnica em si, né? Só colocar aqui o aplicativo, beleza? Vou parar aqui a tela. Bom, na verdade, vamos começar logo com a definição, o que é análise técnica em si, né? E também muitos operadores de mercado usam aí a análise fundamentalista, que nada mais é do que você analisar alguns fundamentos, né? No caso, quem opera alguns ativos financeiros como ações, dentre outros ativos aí, mas os mais usados são em ações. A gente que opera os derivativos não usa tanto, a gente usa mais os gráficos, né? Mas análise fundamentalista você vai avaliar dados matemáticos, você vai avaliar dados financeiros da empresa, você vai avaliar a economia no sentido amplo, né? O que acontece aí no mercado micro e macroeconômico, digamos assim, mundial, o que acontece aí no mundo afora. Para ser bem sucinto aqui, eu quero ser o mais sucinto, mais simples possível aqui na minha linguagem. Eu quero que seja o primeiro modo mais bem explicado aqui, tá? Para pessoas simples mesmo. Não vou estar usando bastante palavras técnicas aqui para não complicar as coisas. Esse curso aqui é para iniciante do zero, tá? Eu vou falar para iniciante mesmo do zero, tá? E são as coisas básicas, né? São princípios básicos que a gente deve saber. Então, pessoal, análise fundamentalista é bem isso, né? Você vê aqui uma empresa, vou botar aqui Petrobras, você vê essa empresa, aí diz, Petrobras tá 29,99, digamos assim. Compensa comprar Petrobras agora? Vamos olhar os dados da Petrobras. É uma empresa que exporta muito, que importa muito. Como é que está a situação econômica dessa empresa? É uma empresa que paga dividendos. E aí, satisfeito com os dados, você vem e faz ou sua compra ou sua venda, né? No caso, quem faz uma análise desse tipo, eu acredito que na maioria dos casos aí são grandes investidores, né? Eles fazem esse tipo de análise também quando ele vai sair de operação comprada, né? Quando ele vai vender a operação. Basicamente, a análise fundamentalista é isso, é analisar dados quantitativos desses ativos financeiros dessas empresas aí, tá ok? Vou voltar aqui para a minha tela do mini índice. Voltando aqui para a tela do mini índice, já a análise técnica, bom, nós temos aí não é duas análises técnicas, mas é duas formas aí de ver análise técnica. Eu acredito que tá até embutido, né? Porque assim, a análise técnica, a definição clássica da análise técnica é você entender o futuro, né? Você vê esse movimento aqui, vê esse movimento, você entende o futuro, você entende o futuro
E depois você também vai entender o que aconteceu no passado, né? Desculpa pessoal, você prevê o futuro para você entender o que ocorreu no passado. Essa é a definição aí da análise técnica, entendeu? E aqui o que aconteceu, tá? Na análise técnica, a gente vê esses movimentos aqui, ó, né? Muito zigue-zague, tá? Então, o que eu digo aqui, como um analista técnico, ele está fazendo esse movimento, ok? Esse movimento aqui, ó. Esse é o movimento que ele está fazendo. Aí depois a gente vai estudar os padrões gráficos para a gente entender isso aí, tá ok? Ele formou um padrão gráfico, mas a gente não vai entrar agora nessa seara de padrão gráfico, não. Então, galera, a gente vê esse movimento e aí a gente define, através da análise técnica, para onde o preço vai, tá ok? Se ele vai romper ou se ele vai para baixo, né? A gente define isso através da análise técnica. Bom, vou fazer análise técnica aqui no outro gráfico. Só um momento aqui, tá? Abrindo aqui outro gráfico para a gente estudar análise técnica. O gráfico do mercado de câmbio é um dos melhores gráficos para análise de técnica. Muito bom. Para análise técnica, ele é muito nítido, as formações que ele faz. Respeita muito o mercado de câmbio, a análise técnica. Apareceu o primeiro gráfico. Beleza. Essa conta é uma conta que eu abri ontem para poder fazer esse estudo. Logicamente, abri ela aqui no simulador. Bom, galera, dentro da análise técnica, a gente tem linhas que a gente chama de linhas de tendência ou linhas de suporte e resistência, a depender do local que a gente vai colocar. Bom, dá mais um zoom aqui. Ó, a gente vai marcando os melhores pontos. A gente sai marcando na análise técnica para a gente conseguir prever o movimento dos preços. A gente sai marcando aí os melhores pontos. A gente marca os suportes e as resistências dos preços. As resistências mais importantes, né? A gente viu que essa região também é um ponto importante. Aqui em cima também é um ponto importante. Aqui embaixo deu um ponto importante também. Esse fundinho coincide com esse topinho, essa resistência. Uma outra observação, quando o preço está no movimento de alta, que ele bate numa resistência, ele tende a descer. Não obrigatoriamente ele vai descer, às vezes ele já rompe direto, né? Mas o que ocorre é o seguinte, a partir do momento que ele romper esse nível, essa linha de essa linha de resistência, ela deixa de virar uma resistência para virar o quê? Suporte. Por que que ela vira suporte? Porque o preço ele vai estar exatamente acima da linha, como se tivesse ali um suporte realmente segurando o preço, né? E a resistência é justamente o contrário. A resistência é justamente o contrário. Ela bate e fica ali uma resistência, algo empatando, impedindo
do preço andar, do preço continuar subindo, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. E hoje a gente vai aprender nesses pouquíssimo tempo aí de videoaula. Os vídeos vão ser vídeos bem explicativos, mas vão ser vídeos curtos aí para não prender muito vocês. Eu acredito que será mais interessante a gente fazer vídeos mais curtos, né? Então, vamos aprender logo quando a gente abre o gráfico, o primeiro ponto da gente observar é a gente marcar os pontos importantes, os pontos mais importantes. Então a gente marca onde foi suporte, aliás, resistência, suporte. A gente sai marcando os suportes todos aí. E sai marcando pra gente, antes de sair metendo o dedo, pessoal, a gente analisar os pontos importantes, os melhores pontos de compra, os melhores pontos de venda. Então, quando eu quero comprar no mercado, eu procuro um fundo para comprar, por exemplo. Eu procuro uma região como essa daqui para comprar. Ó. Procuro os fundos, pessoal, para comprar. Vou sempre procurar os fundos. Ah, mas aqui rompeu. Não, tudo bem, rompeu. Ele ficou lateralizado. Não há o que questiona, não. Normal. Rompeu é normal. Saindo desse rompimento, a operação ela será a favor do movimento. Voltou, aqui não virou uma resistência agora, já que rompeu, dá venda de novo, entendeu? Então é assim que funciona a análise técnica. Por que a análise técnica funciona? Muitos dos operadores analisam sim a análise fundamentalista, mas esquecem de um fator que são os traders, são os profissionais do mercado. Esquecem deles. E eles agem de forma emocional, de forma racional, e a maioria deles pensam iguais através da análise técnica, entendeu? Então, assim, todos, na maioria das vezes, ao invés deles comprarem aqui, eles venderiam nessa resistência. Venderiam, tá? Venderiam nessa resistência aqui. Por quê? Porque o preço já saiu lá de cima, pessoal. Há um interesse de alguém, houve um interesse de um big play, de um operador, botar esse preço aí para baixo. Então, com certeza, o grande player vai defender essa posição e não vai querer o preço voltando lá para deixar ele negativo. A gente está falando aqui de instituições aí gigantescas, de volume financeiro aí de gigantesco, entendeu? Então, é bom analisar sempre esses pontos aí. Então, o preço bateria nessa linha, bateria, e aí desceria de novo. Aqui da mesma forma, bateu aqui em cima, venderia. Caso caso for estopado aqui, tudo bem. Aqui ele fez um pivôzinho que a gente chama de correção, né? Um ponto de pivô. Nada mais é do que uma correção. Então, se for estopado nesse ponto, tem que mudar a operação. E estopa de boa, porque a operação que você fez foi uma operação certa, tá? Já para quem gosta de acompanhar a tendência, que eu acredito ser a forma mais óbvia, né? Acompanhar uma tendência, logicamente. Cara, tudo que eu falei até agora tá certo na análise técnica, tá ok, entendeu? Mas, por exemplo, vamos agora desenhar aqui. Pegar essa linha, pegar uma linha mais grossa. Bom, então a gente venderia aqui, né? Suporte aqui embaixo. O preço está lá em cima. Então, vamos supor que o dia começou aqui nesse gap. Nem teve gap nesse dia, né?
nem teve gap. Bom, ele já abriu aqui em queda num suporte, ó. Suporte do dias atrás. Então é um suporte forte. A gente olhando em 15 minutos. O que é que acontece? Eu vou comprar ou vender nessa resistência? Posso até comprar, mas ele teria que já abrir e sair rompendo tudo aí para cima, voltar um pouquinho, confirmar e continuar a subida. Mas nesse caso não. Veja como tá nítido aqui, nítida, né? A tendência de baixa, ó. Desceu, confirmou pequenininho, desceu com força no candle, voltou, confirmou lá, aí continua descendo, ó, e fazendo aqueles pullbackzinho devagarzinho. Tá vendo? Vai sempre, ele vai confirmando nesses suportezinhos. Sempre ele vai confirmando. Fazer novamente aqui melhor explicado para vocês. Desceu, confirmando a linha lá dessa região aqui. E aí ele continua descendo, né? Fazer direto aqui. Ele desceu um pouquinho, voltou, desceu, voltou de novo. E aí desceu. Então, eu puxei direto aqui, pessoal, porque como a gente está em 15 minutos, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7, 8 candles aí de 15 minutos. Entendeu? Então, se você colocar um tempo maior, vocês vão ver que é um gráfico só, é um candle só aqui. Então, o que é que acontece? Fez lá um topinho, ó, novamente bateu na resistência, não segurou, não rompeu e desceu novamente e ficou em queda, ficou em queda, ficou em queda, até mais ou menos aqui embaixo. Então, ao invés da gente estar sempre procurando comprar e vender, a gente pode operar nessa, a gente sabendo que tem aí essa linha de tendência aqui. Você viu que confirmou aqui, né? Confirmou aqui. Então o que é que acontece? Procurar venda e sempre vendendo. Tá lá em cima, veio até aqui em cima, beleza, já traça outra. Já traça outra. Uma linha de tendência, nesse caso tá como resistência, porque essa linha de tendência tá, suponhamos, impedindo do preço subir. Depois eu vou explicar o que é que ocorre por trás, nos bastidores, digamos assim, para a gente poder. Porque ao invés da gente decorar a planilha que tá colocando o lote no preço tal, não sei aonde, a gente só pega os padrões gráficos e traça as linhas e ali a gente já sabe que tem ou um suporte ou uma resistência, entendeu? Então é bem mais fácil colocar a linha e trabalhar com elas. Bem mais simples, isso muitos operadores no mundo todo usam isso aí, pessoal, tá? Então olha só, ele fez exatamente esse movimento. Bateu aqui, é venda. Bateu numa linha de tendência, é venda. E deixa o preço trabalhar. Ah, mas subiu aqui. Subiu aqui. Vou vender? Não. O preço desceu, tudo bem. Se você tiver posicionado aí, beleza. Continua, né? Continua. O que é que acontece? Ele tá batendo agora nesse suporte, ó. Tá vendo? Ele desceu, fez um suportezinho ali, rompeu, né? Ele rompeu o suporte, veio até aqui embaixo, segurou nesse suporte que ele fez aqui. Voltou, fez o pullback, que a gente chama essa volta, que a gente chama, o nome é throwback, né? Que aí em inglês é o contrário, quando ele está no movimento de alta, que ele volta, ele faz o pullback. Mas quando ele está no movimento de baixo, que ele volta para cima, é throwback. Então, mas assim, para resumir, é um movimento de retorno de correção do preço. A gente vai chamar de pullback aqui, para ficar mais fácil. Então fez o pullbackinho, confirmou na linha de suporte desses anteriores aqui, e esse, né? Continuou, descendo, rompeu e fez o outro
suportezinho aqui embaixo, ó. Fez outro suportezinho aqui embaixo. E o preço tá parado aqui, né? Tá parado aí o preço. Tá se movimentando porque a gente tá na semana e o mercado Forex, ele é um mercado 24 horas, o mercado mais líquido do mundo. Movimentação aí de 5 trilhões diariamente. Então tá se movimentando sim. Então essa é a minha análise. Então com base nisso, com base nessa previsão, se ele romper aqui, se ele romper esse nível, beleza. Fez um pivôzinho de alta, ele vai voltar, confirmar e romper esse outro suporte. Tá vendo que tem um suportezinho aqui nessa região? Entendeu? Então, se ele fizer esse movimento, aí meu viés vai ter que mudar. Eu não vou mais trabalhar com viés baixista. Eu vou trabalhar com viés altista. E além disso, ele ainda teria essa linha aqui, ó. Essa linha aqui de tendência. Teria que romper também. Ou daqui ele despencava. Então, justamente é isso. A análise técnica é isso. É você prever e às vezes até antecipar o movimento do mercado. Entendeu, pessoal? Então, eu acredito que eu devo ter deixado inicialmente aqui essa parte da análise técnica mais clara, tá? Na análise técnica é bem isso mesmo. Vamos voltar aqui, sair desse gráfico. Vamos abrir esse outro gráfico aqui. Aqui é o Euro USD, tá em queda ele. Tá em queda. Outra forma de você prever também o movimento é você sempre olhar de uma forma ampla. Não pode olhar assim. Tem que saber o que aconteceu para trás, né? Nos dias passados, para depois você trabalhar o futuro e aproximar um pouco. Eu posso trabalhar assim, porque eu já vi o que está lá para trás, né? Já vi o que aconteceu. Então, a gente pode trabalhar assim. Ó, então, a gente teve aqui, nesse ponto, os pontos mais importantes. Tá em 1 hora, tudo bem. Vamos trabalhar em 1 hora. Então, a gente sai marcando antes de meter o dedo, tá? O iniciante, quando ele começa, não sabe disso. E aí, ele perde dinheiro. Sai marcando os pontos mais importantes. E... Ah, mas tem que marcar tudo isso. Se você é iniciante, você não tem noção, né? A gente que já conhece o mercado, a gente às vezes nem trabalha com isso, a gente já vai direto. Então, enquanto vocês não pegar a prática, vocês não vão entender como funciona isso aqui. Mas lembrando que realmente o que dá mais dinheiro no mercado financeiro é você usar bem a análise técnica. Dá bastante dinheiro. Porque o simples funciona demais. Muita gente usa isso, inclusive grandes bancários que operam no mercado. Bom, pessoal, aqui ele está trabalhando, o preço está trabalhando aqui nessa linha de tendência. Tá? Ele estava trabalhando até que, até que nesse ponto ele rompeu. E aí tá indo para baixo agora buscar esse suporte aqui. Então provavelmente ele vai chegar aqui. Para daqui continuar subindo, ou faz um pullbackzinho até na metade desse movimento. E depois vocês vão entender por que, que seria até a metade para continuar descendo, né? Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou prevendo o movimento do mercado, né? Romper esse, esse suporte. E aí é mais baixista ainda. Ou vai segurar nessa região aqui, né? Segurar essa região. Acertei agora. E aí vai subir fazendo aquela velha estrutura que eu vou entrar agora. É,
na explicação, tá ok? Então, vamos falar agora de tendência, só que será no próximo vídeo. Então, um grande abraço, a gente se encontra no próximo vídeo, nesse curso aí, inicial para iniciante. Combinou a rima, né? Inicial para iniciante. Um módulozinho aí curto de alguns vídeos aí para iniciante. Então, falou, galera. Só fechar aqui.